Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje o tema é livre. Você manda para cá aquela pergunta que você gostaria de fazer para o Dr. Wander e vai responder aqui, né? Sobre qualquer assunto, viu, gente? Já tem pergunta aqui chegando. Dr. Wander, eu caminhava sempre depois de uns meses, comecei a sentir dores na canela, como se diz, então parei, né? Para retomar a caminhada, preciso ir a algum especialista? Depende, a pergunta inicial, a sua pergunta, na verdade, se eu preciso ir a algum especialista, ela depende de dois fatores fundamentais, de quanto tempo você parou e qual é a sua idade. Por que isso? Falando especificamente da nossa especialidade, que é a cardiologia, a gente cuida do coração e do sistema cardiovascular. Existe uma recomendação, uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia referente à prática de exercícios físicos, que recomenda que a partir de uma certa idade, após os 40 anos de idade, as pessoas, ao se submeterem a exercícios físicos, elas passem por uma avaliação médica. Essa avaliação não precisa necessariamente ser cardiológica, não. A diretriz é do cardiologista, mas ela não precisa necessariamente ser cardiológica, não. Mas é recomendado, embora seja controverso em diversos países, é recomendado que essa consulta seja feita acompanhada da realização de um eletrocardiograma. Para pessoas que têm histórico de doença cardíaca ou histórico familiar de morte súbita, aí sim é recomendado que seja feito isso em linhas bem gerais. Aí é recomendado que ao fazer um exercício físico, seja ele com um intuito esportivo, ou seja, para você competir com alguém, ou seja, apenas para melhoria da qualidade de vida. Nessas circunstâncias, se você tem algum parente com história de doença cardíaca, parente próximo, não são aqueles parentes como a gente chama por trás da serra, não. Primo do vizinho, do amigo, não, é seu pai, sua mãe e seus irmãos, ou seus filhos, se for o caso. Tem alguém desse grupo com doença cardíaca, ou você mesmo tem histórico de doença cardíaca, aí sim, a avaliação deveria ser cardiológica e provavelmente necessitaria não somente de um eletrocardiograma, mas de alguns outros exames complementares. Se você tem acima de 60 anos de idade, independente do tipo de atividade física que vai fazer, é necessária uma avaliação cardiológica para poder ser feito devido ao risco, nessa população especificamente, o risco ser bem maior. Como você nos diz que parou o exercício, não foi por uma queixa cardíaca, foi por uma queixa ortopédica, tem essa dor na região da tíbia, na canela, como você mesmo disse. Se o que lhe preocupa é voltar à atividade física e ao retornar à atividade física sentir a mesma dor de novo, talvez o que seja mais interessante nesse caso, ou seja tão interessante quanto, é você fazer uma avaliação ortopédica para saber se existe alguma doença, se existe alguma limitação aí que pode voltar a se apresentar conforme você retorna aos exercícios. Então, a depender da sua idade e dos seus fatores de risco, uma avaliação médica geral ou eventualmente uma avaliação cardiológica. E especificamente para verificar o que está acontecendo com essa sua dor na perna, na canela, como você disse, uma avaliação de ortopedista, que é o médico especialista para isso. Tenho 53 anos, tenho palpitações, posso caminhar? Então, não dá para saber se pode caminhar ou não, sem que antes seja investigado esse quadro de palpitações. As palpitações são sintoma, é bom essa menção, porque assim, quando se fala em palpitações, a primeira coisa que o médico pensa, e muitos pacientes pensam, é uma associação imediata com a doença cardíaca, na verdade com um termo que engloba uma série de doenças cardíacas, que são as arritmias. Então é muito comum as pessoas falarem em palpitações e elas próprias e os médicos associarem a arritmias. Mas não são uma coisa, não é igual a outra, elas não são sinônimos. Às vezes você tem palpitações, você tem a sensação, a percepção de que o seu coração está batendo e a percepção geralmente desconfortável, né? Você tem isso e não tem nenhuma arritmia naquela hora. Outras vezes você tem arritmia, o seu coração está batendo descompassado ou acelerado, ou devagar demais, ou então fora do ritmo, e você não sente nada.
Então isso mostra que o sintoma e a doença, eles não são casados, eles não são grudados, eles não andam juntos sempre. Mas algumas vezes sim. E você ter esse sintoma alerta para essa possibilidade. Então, quando você diz que sente palpitações, pergunta se pode fazer exercício físico, independente da sua idade, se é um sintoma, e é um sintoma que pode estar ligado a uma doença cardiovascular, uma doença cardíaca, principalmente levando-se em conta que muitas dessas mortes cardiovasculares que acontecem, por exemplo, em atletas, em pessoas que estão durante a prática de exercícios físicos, elas envolvem de uma forma ou de outra, elas envolvem algum tipo de arritmia. Muitas dessas mortes elas envolvem arritmias, e como as palpitações, embora não seja obrigatório, mas levantam essa possibilidade de que se trate de uma arritmia, seria importante que você fizesse uma avaliação médica antes de partir para a atividade física, para a sua própria segurança. Se você não sentisse nada, dependendo da sua idade, você poderia fazer sua atividade física normalmente, sem precisar de nenhuma avaliação. Mas, como você sente um sintoma, e esse sintoma pode estar relacionado, a gente não sabe em que circunstâncias o seu corpo vai se comportar quando ele estiver submetido ao esforço físico. Então, antes de que você se submeta a isso, a esse risco, seria mais, vamos dizer assim, mais seguro que você fizesse uma avaliação médica. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir? Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Valber, seu vizinho. Eu gostaria que você perguntasse ao doutor Vandoide aí se sobre a respeito de uma dor que eu sinto na cabeça, do lado direito, acima da orelha. Umas dores finas, assim, que parece assim que tá passando sangue demais pelos vasos sanguíneos, aí dá aquela dor fina momentânea. Aquela dor que se perdurasse por mais tempo, a pessoa não aguentava. Eu chego até a botar a mão assim, fazer umas massagens assim, né, para passar a dor assim. Aí eu queria que você perguntasse ao doutor Wander aí se isso tem a ver, se é causado por pressão alta, assim, se ele tem alguma explicação. Obrigado. Um abraço, meu vizinho Valber aí. Bom dia, Valber, tudo bom? Essa sua pergunta é muito importante, porque ela vai talvez ajude a esclarecer uma das principais, um dos principais mitos que existem na população geral e inclusive entre alguns colegas profissionais de saúde, que é da associação entre a cefaleia, que é a dor de cabeça, e a pressão arterial. A maioria das pessoas e alguns profissionais de saúde acreditam que quando a pressão sobe, porque a pressão sobe, aí depois aparece a dor de cabeça. Isso é o que a maioria das pessoas pensa que assim se trata. Entretanto, a gente sabe que a hipertensão arterial, a pressão alta, ela não se comporta de uma forma sintomática na maioria dos casos. É apenas em exceções, naquelas em que a gente chama de urgências hipertensivas, quando a pressão mínima está acima de 12, ou seja, 18 por 12, 20 por 12, 20 por 14, essas pressões extremamente altas, apenas nessas condições, quando você tem um risco iminente do que a gente chama de lesão de órgão-alvo, ou seja, você pode ter uma lesão no cérebro, nos olhos, nos rins, no próprio coração. Nessas situações, a pressão alta, ela pode produzir sintomas. E aí, no caso, você pode ter uma dor de cabeça, naquilo que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, porém, ela só acontece em valores de pressão muito elevados. Geralmente, repito, quando a mínima está acima de 12. Para a maioria dos outros, aqui eu vou dar um chute em número, mas eu tenho segurança de dizer que se não é o número exato, é bem próximo disso. Em torno de 90% a 95% dos casos, quando você tem a associação entre dor de cabeça e pressão alta, não é a pressão alta quem fez você ter a dor de cabeça. É a dor de cabeça que fez, por estressar o seu corpo, por fazer com que o seu corpo liberasse uma série de substâncias para reagir a essa dor, fez com que a sua pressão subisse. Então,
Se quer achar uma culpada nessa história, a culpada é a dor de cabeça. A pressão alta, na maioria das vezes, nesses casos, é apenas uma consequência. Você tratar a pressão alta, isso é muito comum, a gente ter essa associação e as pessoas quererem que a pressão seja tratada. Ela até precisa ser avaliada, Marcos. Se você tem uma pressão alta, por exemplo, uma dor de cabeça, por exemplo, e na hora que na hora que está com a dor de cabeça, mede a pressão, ela está 17/10, eu tenho dor de cabeça. Ontem de noite eu tive dor de cabeça, minha pressão não estava nesse valor. Então, tem alguma coisa de errado, pode ter alguma coisa de errado sim com a sua pressão. Mas não foi ela que causou esse problema especificamente naquele ponto. Sua pressão, o seu sistema cardiovascular, ele estava apenas reagindo a uma série de substâncias que foram liberadas na circulação por conta da dor, por conta do incômodo, do desconforto. Isso acontece do mesmo jeito quando você tem uma raiva, quando você tem um estresse, quando você passa uma noite inteira de sono, quando você faz um exercício físico. São as mesmas substâncias. É o mesmo sistema nervoso autônomo simpático que libera uma série de catecolaminas, de substâncias que resultam na elevação da pressão arterial. Então, quando se tem dor de cabeça com pressão alta, na grande maioria das vezes a culpada é a dor de cabeça. E para tratar bem, para tratar adequadamente o paciente, você pode até precisar de um remédio de pressão. Para isso, a gente não vai utilizar como parâmetro, como padrão, apenas essa crise que o paciente apresentou. É preciso que se tire uma média das pressões. É preciso que a gente pegue também os momentos bons em que a pessoa não está com dor, que a pessoa não está estressada, que a pessoa está descansada, ela está bem. Você pega, tira uma média. Se nessa média a pressão estiver alta, dependendo do tipo do exame que você usa, são valores diferentes. Se você usa apenas as medidas de dia, a média seria 13,5 por 8,5. Se você usa a mapa de 24 horas, que é a medição ambulatorial, que pega manhã e noite e o sono, a média teria que ser 13 por 8. Então, se você está acima desses valores, você está hipertenso e, de fato, deve precisar de tratamento. Esse tratamento, dependendo dos níveis, pode ser não medicamentoso, com dieta, atividade física, e pode envolver medicamentos. Mas tratar apenas a pressão e não olhar para a dor de cabeça pode ser, como eu costumo explicar para os meus pacientes, pode ser semelhante a você ter uma goteira em casa, no seu teto, ela está fazendo uma poça d'água no chão e você tentar resolver o problema apenas passando uma estopa no chão. Você tentar resolver apenas a pressão. Você vai limpar a poça d'água que se formou, no dia seguinte se forma outra poça. Porque o problema mesmo que está elevando a sua pressão arterial naqueles momentos é a dor. Então ele tem que resolver a dor de cabeça. Então tem que resolver a dor de cabeça. Você resolve a dor de cabeça, avalia se o paciente, na média, ele é hipertenso ou não. Se ele for hipertenso, então a gente vai tratar a hipertensão e vai tratar a dor de cabeça. Se ele estiver tendo apenas esses picos, a gente primeiro trata apenas a dor de cabeça e depois avalia novamente como é que vai ser o comportamento médio da pressão. E aí a gente pode eventualmente até não precisar fazer o uso de medicações para pressão. Tem mais pergunta aqui chegando. Oi, doutor Wanderson, bom dia. Bom dia. Meu cardiologista. Cardiologista, doutor, eu gostaria de saber que eu estou sentindo assim, eu sou cardíaca. Eu tenho problema de pressão alta. Eu sou acompanhada pelo meu cardiologista, só que por causa dessa epidemia não está dando para mim ir. Mas eu gostaria de saber do senhor se é normal isso que eu estou sentindo. Às vezes eu estou sentindo muita dormência nas mãos e uma dor no braço, do lado do coração, aquela dormência. Eu tomo muito remédio do coração. E tem dia, doutor, que eu boto uma secreção para fora. Eu já fiz 3 cateterismos e 2 angioplastia. Eu tenho 2 estentes. O que é que o senhor acha? E eu entrei em depressão e aí eu fui pro psicólogo, precisei ir para ele me ajudar. Eu tomei muito, ele passou um remédio, doutor, mas só tem um desses remédios, doutor, que quando eu tomo, eu fico muito dopada, que é só um comprimido por dia. E eu tenho com medo, doutor, de tomar, porque está dando um pouco de aceleramento no meu coração. Eu tenho um coração crescido e angina.
que é que o senhor me diz, doutor? Eu estou escutando. Muito obrigado. Jesus proteja o senhor e abençoe. E aí, Doutor Anderson. E aí, doutor Wander? Bom dia. Amiga, o sintoma que você está apresentando, como você tem um histórico importante de doença cardíaca, você tem um relato de que tem coração crescido, que é o termo popular para aquilo que a gente chama de insuficiência cardíaca ou cardiopatia dilatada. Como a senhora tem também doença nas artérias coronárias, ou seja, tem obstrução das artérias, manifestada aí com angina, já fez cateterismo e angioplastia. Essa queixa que a senhora apresenta, que é de uma dormência na mão e pegando na região do braço esquerdo, que a senhora disse que é o braço do lado do coração, ela pode estar relacionada sim a algum problema cardíaco, e é importante a senhora verificar, sem saber maiores detalhes, é importante que a senhora verifique de fato o que está acontecendo, que a senhora procure o seu cardiologista que já lhe acompanha para fazer essa avaliação, uma vez que essa dor que a senhora está sentindo, essa dormência, esse desconforto que a senhora sente aí no braço, ele pode ser mais um sintoma de um novo problema que pode ter aparecido no coração da senhora. Por outro lado, esse sintoma ele também pode ser uma manifestação física do problema psicológico, psiquiátrico que a senhora apresenta. A senhora disse que foi ao médico e ele prescreveu algumas medicações para a senhora devido à depressão. E a depressão muitas vezes ela não se manifesta apenas no campo mental, apenas no campo das ideias. Não é apenas o comportamento, do humor da gente que é afetado pela depressão. Muitas vezes os órgãos físicos eles também são afetados. Então algumas pessoas sofrem dores e sofrem desconforto, e pode ser o caso da senhora também. Então é preciso que a senhora faça uma avaliação nesses dois aspectos, nessas duas frentes, porque tanto uma quanto outra são condições que o paciente não deve carregar por muito tempo. A gente entende que está no momento de pandemia, de fato, ainda não é hora pelo menos a gente não vê isso, não é hora de festejar, de aglomerar, de fazer tudo, mas uma situação como essa, que é uma situação particular, excepcional, é perfeitamente compreensível que a senhora procure uma avaliação. Então, a recomendação seria de que a senhora fizesse uma avaliação com o seu cardiologista, que já conhece o seu caso, que já entende a história da senhora, e com o psiquiatra, estou entendendo aí que tenha sido o psiquiatra que prescreveu essas medicações, para fazer uma averiguação e tentar ajustar os remédios, que a senhora disse que não está se dando bem com um dos remédios, e inclusive tentar fazer alguma modificação que consiga melhorar os sintomas da senhora, e se for algum problema cardíaco novo que a senhora está apresentando, já tratar a tempo para evitar um mal maior. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, doutor Wander. Bom dia. Esses dias eu venho sentindo muita dor na parte das costas e passando para a parte da frente. Aí quando chega aqui perto do peito, fica tipo um entalo na garganta. E muitas vezes também sobe para a cabeça a dor. Será que tem alguma coisa relacionada ao coração? Tem ou não tem? Marcos, pode ter. A gente não é capaz de distinguir apenas esse sintoma. Eu tenho certeza que esse sintoma ele é muito frequente, não só em consultórios cardiológicos. Eu sei que ele é, porque no meu consultório cardiológico ele é, mas eu me arrisco a dizer que com certeza ele também aparece muito em consultórios de ortopedistas, de gastroenterologistas, de clínicos gerais, porque essa é uma queixa que ela pode estar associada não apenas ao coração, mas a muitos outros problemas, distúrbios ou doenças, devido à localização dela, devido à descrição dela. Então aí a gente pode ter uma doença osteomuscular envolvida, você pode estar com um problema de coluna, na verdade, que a dor irradia. Você pode estar com uma doença do refluxo gastroesofágico, por exemplo, que pode dar esses sintomas. E você pode sim ter um problema cardíaco nesse local que faça isso. Como ela disse que entendendo que o que ela disse aí é que é a mesma dor, ela começa nas costas, ela passa para a região da frente do tórax, tem esse desconforto feito em entalo, e às vezes ela sobe até a região da cabeça, dependendo de até onde seja
essa região da cabeça, a gente pode ter uma probabilidade um pouco maior ou menor, levando em conta apenas o que ela está informando, né? Aí tem que ver a idade, os fatores de risco, os medicamentos que toma, se tem alguma outra doença prévia, para poder a gente pesar as chances. Mas falando apenas do sintoma dela, dependendo do nível até onde chega a cabeça, a gente já pode mais ou menos ter uma ideia se pode ser cardiológico ou não. Por quê, Marcos? Porque as dores do peito, as dores do tórax, que sugerem angina, sugerem isquemia miocárdica, elas geralmente são localizadas no peito e elas têm um nível, como a gente chama, de irradiação, para até onde a dor vai. E esse nível é da região do queixo, na verdade pegando a mandíbula todinha, né, a parte inferior da mandíbula, até a região do umbigo. Então, ela costuma ser mais localizada mesmo, próxima ao peito esquerdo, às vezes um pouco mais na região central, no que a gente chama de dor retroesternal, e às vezes em alguns outros pacientes na boca do estômago, que seria na região epigástrica. Essa é a localização mais frequente, mas ela pode se irradiar até o braço, tanto o braço esquerdo quanto o braço direito, e ela pode sim subir até a cabeça, entendendo que a mandíbula, que o queixo, ele faz parte da cabeça. Mas, por exemplo, se a dor ela sobe até a região do crânio mesmo, da testa do paciente, aí torna-se um pouco menos provável que essa dor ela seja relacionada ao coração. Mas isso precisa ser investigado de uma forma ou de outra, porque parece que tem alguma coisa de fato que não está normal. Doutor Wander, ele não coloca aqui se é mãe, se é o pai, mas alguém da família dele ficou 62 dias internada por vários problemas de saúde, e uma das causas era coração. Ela fez um cateterismo e o médico falou que ela tinha que fazer um ponto safena. Só que ele disse que por causa da diabetes, ela não tinha como fazer esse procedimento. Ela pode vir a óbito por não fazer a safena? É sempre uma dificuldade, existe sempre uma dificuldade muito grande da gente pesar o risco e o benefício de um paciente ao se submeter a um determinado procedimento. Essa distinção aí de se ela corre um risco de falecer se não fizer a cirurgia, ela depende da circunstância inicial do paciente. Qual foi a condição inicial que levou a essa indicação de cirurgia? Quando o paciente tem... Recentemente saiu um estudo chamado estudo isquemia, que faz referência à isquemia miocárdica. O termo do estudo chama isquemia, que mostrou, para surpresa de todos nós, que fazer o tratamento cirúrgico, esse tratamento que ele está mencionando aí, fazer o tratamento com ponto de safena de pacientes crônicos, de pacientes estáveis, pacientes que não tiveram infarto, mas que têm isquemia, eles têm angina, fazer esse tratamento cirúrgico não modificou a quantidade de vida dos pacientes. Ou seja, eles foram submetidos a uma cirurgia, porém, eles não ganharam mais anos de vida em relação àqueles que não foram, aqueles que tomaram os remédios direitinho, fizeram aquilo que nós chamamos de terapia médica otimizada. Isso reforça uma coisa para a gente: nem sempre a cirurgia salva todos os casos, e tomar os cachetinhos, os comprimidinhos na hora certa, da forma correta que o médico prescreve, faz muita coisa. Não é apenas um paliativo. Isso de fato resolve muito. Porém, esse estudo é um estudo bem recente, saiu agora, acho que no início de 2020. Esse estudo ele nos mostra apenas o cenário dos pacientes estáveis, dos pacientes crônicos. Ele não mostra, não estava incluído aí os pacientes que tinham doença aguda, que tiveram infarto agudo do miocárdio, que tiveram angina instável. Então, seria preciso ver de fato qual foi a indicação da cirurgia para essa paciente, para essa pessoa, se essa indicação foi por uma condição crônica estável ou foi por uma condição aguda, se ela teve um infarto, uma angina instável que indicou. Porque aí, se ela tiver uma angina instável ou um infarto, aí o benefício se torna maior dessa cirurgia
e um risco também dela não se submeter à cirurgia também se torna maior. E aí se impõe ainda muito mais um bom controle da diabetes. Seria preciso aí, nesse caso, que ela fizesse um esforço fora do normal, sobre-humano, para tentar controlar bem essa diabetes, para poder ser bem submetida a essa cirurgia. Se ela não teve esse infarto, não teve essa angina instável, isso foi descoberto apenas por exames que foram feitos em sequência e acabou sendo descoberto isso, esse benefício, hoje a gente sabe por esse estudo isquêmia, que esse benefício ele é menor. Então, a gente pode tentar apenas com terapia medicamentosa, mas não é apenas, se fizer a terapia com comprimidos, com remédios e seguir direitinho, e seguir dieta, e fizer as recomendações direitinho, você pode ter os mesmos benefícios daquela pessoa que faz uma cirurgia de revascularização, que é a cirurgia de ponto de safena ou de mamária. A Maria Gorete de Jardim do Seridó pergunta: tenho insuficiência cardíaca e estou com uma tosse mais de 3 meses, né? Isso tem alguma coisa a ver com o coração? Pode ter a ver com o coração e pode não ter a ver com o coração. A tosse, no contexto da insuficiência cardíaca, é um sintoma que pode se apresentar assim. Pode se apresentar como uma manifestação de extravasamento de líquido, vazamento, na verdade, né, para a população entender melhor. O que acontece? O sangue, você respira, o oxigênio entra pelo seu nariz, pela sua boca, vai até os pulmões. Dos pulmões, esse oxigênio ele vai até o sangue. Esse sangue que está lá dentro do pulmão, ele caminha em direção ao coração. E o coração é responsável, então, por bombear esse sangue, que está oxigenado, para distribuir para o corpo inteiro. Quando você sofre de insuficiência cardíaca, o seu coração não consegue bombear adequadamente, ele fica fraco. A gente chama de crescido, mas, na verdade, o termo mais apropriado nesses casos é fraco, porque abrange uma maior quantidade de pessoas. Muita gente tem o coração fraco e que não está necessariamente com tamanho aumentado, não está crescido. Então, na verdade, o coração crescido é um coração crescido e fraco. E aí, por não conseguir bombear esse sangue para frente, o sangue ele fica todo represado dentro do pulmão, não consegue ser escoado, não consegue sair de lá de dentro do pulmão, e ele começa a minar líquido para dentro, de fato, da região dos alvéolos, que é a região onde você respira. E isso pode dar o sintoma mais comum de insuficiência cardíaca, que é o cansaço, que é a falta de ar, mas também pode apresentar outros sintomas. Esse líquido ele pode irritar ali o local e causar uma reação no nosso corpo, que é a reação de tosse. O paciente pode ter tosse, então, por insuficiência cardíaca. O paciente pode ter tosse no contexto de insuficiência cardíaca por uso de medicamentos. Então, alguns medicamentos, especialmente aqueles que a gente chama de IECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, captopril, enalapril, ramipril, lisinopril, todos esses prios da vida, eles podem causar, não quer dizer que 100% deles causam, mas eles podem causar tosse como uma reação adversa, como um efeito colateral do medicamento. Alguns outros também podem, a losartana, a candesartana também podem, embora em menor grau. Então, no contexto da insuficiência cardíaca, a própria doença pode produzir tosse. O uso de medicações que tratam a insuficiência cardíaca pode produzir tosse, mas a gente não pode olhar para o paciente apenas como um órgão ou como um tomador de comprimidos. O paciente é muito mais do que isso, é um organismo vivo, é um mundo inteiro. Então esse paciente ele também tem um estômago e um esôfago que podem estar sofrendo com doença do refluxo, e as manifestações de doença do refluxo às vezes não são atípicas, não são aquelas de queimação, de pirose. Às vezes elas podem se manifestar de uma forma diferente, e a tosse é uma delas. O paciente tem 2 pulmões, a gente acabou de mencionar isso, e é lógico que ele pode estar acometido de uma doença nos pulmões. Pode ser uma infecção, pode ser um quadro inflamatório. Então, o paciente pode ter tosse por condições dentro dos pulmões, pode ter tosse por uma condição nas vias aéreas. É muito comum você tá com uma infecção de vias aéreas superiores, uma laringite, uma faringite, e aquilo irritar a sua garganta, irritar a sua laringe, e você ter tosse. Então, existem tantos outros órgãos que podem também ser responsáveis pelo quadro de tosse. A gente menciona e explica que é possível sim que seja devido ao coração, devido ao seu histórico, mas
na verdade, muitos outros órgãos podem estar envolvidos aí nessa história e muitas outras coisas podem ser as responsáveis por essa sua queixa. Dr. Wander Weiden é médico cardiologista, ele atende na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó, ali pertinho do primeiro BEC. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Até quinta.